Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos dar início a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando continuidade ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição que iremos abordar é a lição de número 4 e a sua data para ser ministrada é o dia 28 de janeiro de 2024. O tema da lição é a Igreja e o Reino de Deus. Texto áureo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Texto da leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 17. Vamos à introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, sobre tudo o que existe. O Salmo 47, no versículo 6, diz assim: Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Observe que está enfatizando que Deus é o nosso Rei, que Deus é o Rei. Observe ainda que ele exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Veja o que diz o Salmo 22, versículo 28. Diz assim: Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Portanto, Deus é o dominador de todas as coisas. Ele domina sobre tudo o que existe. E por que Deus domina sobre tudo? Porque tudo pertence a ele. Veja o que diz o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos pertencem a Deus. Você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, nós pertencemos ao Senhor. O universo pertence a ele. E por isso ele domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Vamos ver ainda, nesse aspecto, o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. E aí há algo muito importante que o comentarista ele insere aqui na introdução. Ele diz que a igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Vamos aprofundar mais durante a lição. Vamos agora entrar nos nossos tópicos, com os seus subtópicos, e fazer, como sempre, um resumo bem claro e objetivo dos assuntos que serão tratados. O primeiro tópico fala sobre a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. Esse é o primeiro subtópico. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Nós lemos o Salmo 47 no versículo 6. Agora vamos ler no Salmo 47, no versículo 7, na sua parte A. Veja o que diz: Pois Deus é o rei de toda a terra. Ele está afirmando aqui que Deus ele governa sobre toda a terra, sobre todo o universo. E da mesma forma, Daniel também afirma isso. Quando Daniel está trazendo da parte de Deus uma mensagem dura, uma mensagem de juízo para Nabucodonosor, Daniel ele afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Vamos ver isso. Isso está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, no versículo 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti.
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Portanto, Deus domina sobre o reino dos homens. Isso que a Bíblia nos mostra acerca de que Deus é o rei de toda a terra e que ele domina sobre o reino dos homens, nos traz um importante aspecto na natureza do reino de Deus, que é a sua universalidade. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Deus tem domínio absoluto sobre a sua criação. Por quê? Porque ele a criou. O Criador tem domínio total sobre a coisa criada. O Criador tem domínio total sobre aquilo que criou. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja ainda o que diz o Salmo 33, no versículo 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Portanto, ele tem domínio sobre a criação, porque ele a criou. Ele tem domínio absoluto também sobre reinos e governos humanos. Veja o que diz Daniel, capítulo 2, no versículo 21. Diz assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele tem domínio sobre reinos e governo. Ele é quem remove reis e estabelece reis. Isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Vamos ao segundo subtópico: a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Deus nunca perdeu o domínio do universo. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Deus tem o controle de tudo porque ele é Deus. Deus tem tanto controle de tudo que veja o que diz no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, no versículo 7. Veja o que diz. Lucas, capítulo 12, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso é uma demonstração do domínio de Deus em todas as coisas, até mesmo o cabelo de nossa cabeça estão contados. Deus sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Deus ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Agora o comentarista traz aqui uma observação. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. É claro que não. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem também com livre-arbítrio. O homem pode fazer suas próprias escolhas. E junto com o livre-arbítrio, vem também a responsabilidade das escolhas feitas. Isso significa dizer que há uma lei, a lei da semeadura, que tudo aquilo que você planta, você colhe. O que você escolhe, dependendo da sua escolha, a colheita não vai ser boa. E muitas das coisas que acontecem no universo, que acontecem no mundo, é fruto das escolhas erradas do homem. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e os seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, a soberania de Deus continua intacta. Por quê? Porque essas ações, dessas escolhas erradas, também ações que são fruto da vontade permissiva de Deus, assim como Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Ele só tocou porque Deus permitiu. Isso tudo demonstra que todas essas ações não se sobrepõem, ou seja, não estão acima da soberania de Deus.
Deus continua sendo soberano e conhecedor de todas as coisas. Assim, Deus domina sobre todos. Veja o que diz o Salmo 103, no versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Vamos ler ainda o Salmo 113? Salmo 113, versículos 5 e 6. Veja o que diz. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Olha bem, Deus habita nas alturas. O trono do Senhor está nos céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Agora veja o versículo 6. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Deus habita no céu e tem o controle total sobre a terra. Ele se curva para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Isso aqui é uma figura de linguagem onde o salmista está dizendo que Deus ele tem o controle e conhece tudo. Conhece o oculto e o escondido. Ele é soberano. Ele tem todo o controle sobre os acontecimentos que há no mundo. Ele sabe de todas as coisas. O terceiro subtópico fala acerca do reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Nós vimos na primeira lição que Deus escolheu um povo para ser o seu representante na antiga aliança. E este povo é o povo de Israel. E o povo de Israel foi escolhido para ser modelo. E Deus escolheu esse povo para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. O que significa governo teocrático? Governo divino. As ordens para Israel vinham diretamente do trono de Deus. Deus é quem era o rei diretamente sobre o povo de Israel. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo seu governo teocrático. Israel, por isso, era um reino sacerdotal, como vimos na primeira lição. Era um reino que tinha o objetivo de adorar a Deus, de servir a Deus e servir como exemplo para outras nações. Desta forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação e por meio dela, de Israel, todos os povos, todos os outros povos seriam abençoados por meio de Israel. Isso nós podemos ver, está no livro do Gênesis, no capítulo 12, quando da chamada de Abrão. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Deus tinha o propósito não somente de abençoar Israel, como também, por meio de Israel, abençoar todos os outros povos. E esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Jesus, ele por meio de sua morte e ressurreição, agora todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor são inseridos na igreja, que é o povo eleito de Deus. Todos esses agora são nova criatura e agora eles pertencem à igreja de Cristo. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Portanto, em Cristo todos são abençoados. Todos têm agora a bênção de Deus na vida, pois através de Cristo o homem pode ter a salvação da sua alma e pode viver eternamente com Deus. Todos os povos são abençoados em Cristo.
todos agora podem aceitar Jesus e fazer parte do povo de Deus agora, que é a igreja. Portanto, o propósito de Deus se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ao segundo tópico da lição, que fala sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Primeiro subtópico, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 22. Jesus, ele liberta um homem das garras de Satanás. Jesus também, ele cura este homem era cego, era endemoniado, foi liberto por Jesus. Este homem era cego e passa a enxergar, era mudo e passa a falar. Este fato extraordinário, que deveria trazer alegria, trouxe, ao invés disso, trouxe ódio, trouxe inveja, trouxe ira, trouxe ciúme dos fariseus, que o acusaram de realizar este fato extraordinário pelo poder de Beelzebu, pelo poder do inimigo. Jesus então vai dar uma resposta aos fariseus. E a resposta que Jesus dá é uma resposta reveladora, uma resposta que traz uma grande revelação. Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus está dizendo que o reino de Deus é uma realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Falando acerca disso, o comentarista das lições bíblicas, pastor Jeremias do Couto, que comentou a revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos do quarto trimestre do ano de 1998, que tem como tema Igreja, Projeto de Deus, o pastor Jeremias do Couto, ele fala acerca também desta realidade presente do reino de Deus, e ele faz aqui um comentário que gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva, real, do reino de Deus entre os homens. Portanto, o reino de Deus não é algo subjetivo, mas concreto e real. E aí, no segundo subtópico, vai ser feita uma pergunta: onde está o reino de Deus? Esse é o segundo subtópico. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Jesus, ele falando acerca do reino de Deus, sobre onde está o reino de Deus, Jesus ele traz a seguinte palavra, ele fala a seguinte palavra em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, está na lição. Jesus diz assim, acerca do reino de Deus, sobre onde está: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E o comentarista coloca na lição, de forma bem precisa, bem objetiva e de forma bem oportuna, que o reino de Deus não está relacionado a um espaço físico, a um espaço geográfico. Como Jesus disse, está entre nós. E aí a revista traz algo também muito interessante. O reino de Deus, ele está relacionado à presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Onde Jesus está, se manifesta o reino de Deus. Quando alguém recebe a palavra, quando o Espírito Santo trabalha no interior do homem, convencendo-o do seu pecado, da justiça, do juízo, quando o homem aceita Jesus, quando uma alma se salva, ali está se manifestando o reino de Deus. Quando fazemos uma oração em nome de Jesus para que alguém seja curado, e essa pessoa é curada pelo poder que há no nome de Jesus,
O reino de Deus é aí manifestado, o reino de Deus se manifesta. Quando pessoas são libertas do poder do diabo, quando as pessoas são libertas do poder de Satanás, o reino de Deus está aí se manifestando. O reino de Deus se manifesta pela presença de Jesus. Onde Jesus está, se manifesta o reino de Deus. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. O reino de Deus está presente por intermédio da igreja. Terceiro subtópico do segundo tópico. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Vamos agora entrar no reino de Deus no aspecto escatológico. A igreja vive tanto o reino de Deus no aspecto presente, na realidade presente, quanto viverá na realidade escatológica. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, já estamos experimentando esse reino. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus capítulo 13, versículo 49. Vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 49. Diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Estamos falando aqui do reino de Deus na dimensão futura. Nós, da Assembleia de Deus, nós defendemos o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Agora observe bem. Na escatologia bíblica que nós defendemos, as Assembleias de Deus, eu pertenço à Assembleia de Deus, então vou falar na perspectiva bíblica das Assembleias de Deus, segundo está na nossa declaração de fé. Nós cremos que, antes da grande tribulação, Jesus virá até as nuvens e nós encontraremos com o Senhor nos ares. Nós, então, participaremos do tribunal de Cristo, que não é para juízo, mas para galardão. Ou seja, o tribunal de Cristo não é para condenação, mas para galardão. E depois participaremos das bodas do Cordeiro. Enquanto isso tudo estiver acontecendo, estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação, um período de 7 anos. E no final da grande tribulação, que se dará de fato nos 3 últimos anos e meio, no final da grande tribulação, Jesus então virá com os seus, com a igreja, para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial, o reino de Deus, o reino milenial. Isso estamos falando no reino como realidade futura. Portanto, nós cremos assim, que Jesus virá buscar os seus, que é a igreja, e depois, no final da grande tribulação, Jesus virá com os seus, que é a igreja, vai julgar as nações e estabelecerá o seu reino milenial, e a igreja reinará com Cristo 1000 anos, que a Bíblia nos fala ali no livro do Apocalipse. Agora, observe bem, nós estaremos com ele também reinando. Essa é a dimensão escatológica, a dimensão futura do reino de Deus. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Portanto, a igreja participa agora, já, do reino presente, do reino de Deus, de forma, na sua dimensão presente, e participará também com Cristo no reino de Deus, na sua forma, ou seja, na sua dimensão
futura. Isso é muita bênção, meu irmão. Isso é muito privilégio. A igreja participará também do reino de Deus na sua dimensão futura. Vamos ao terceiro e último tópico da lição. A igreja no contexto do reino de Deus. É muito importante este tópico. Primeiro subtópico, a distinção entre a igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. A igreja tem um papel importantíssimo no reino de Deus, porém, ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. O reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da igreja, pois tem a ver com a soberania de Deus sobre todas as eras. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. O reino de Deus já existia na Antiga Aliança e era representado pela nação de Israel. Agora, a igreja existia antes da fundação do mundo na mente de Deus. Ela sempre existiu na mente de Deus. Lá no eterno passado, ela já estava, o povo eleito de Deus, que é a igreja, já estava na mente de Deus, mas ela se tornou de forma concreta no dia de Pentecostes, onde entendemos que ali a igreja foi fundada, se tornando então de forma concreta, quando a Bíblia relata ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entendemos pela palavra que neste dia, no dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada. 50 dias após a Páscoa. Pentecostes significa 50º. 50 dias após a Páscoa, 10 dias após a ascensão de Jesus, deu-se este fato, que é o dia de Pentecostes, onde a igreja foi inaugurada. Jesus falou acerca da igreja, mas numa perspectiva futura, onde ele disse ali em Mateus capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja. E agora, no dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada. Portanto, a igreja passa a existir de maneira concreta a partir do Pentecostes na nova aliança. Antes, no Antigo Pacto, ainda não havia igreja de forma concreta. Portanto, o reino de Deus ele é mais amplo, o reino de Deus ele sobrepuja a ação de esfera da igreja, porque ele já existia no Antigo Pacto. Vamos ao segundo subtópico. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A igreja foi idealizada e projetada para ser a expressão, a manifestação do reino de Deus, agora na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e eleita de Deus. Vamos ler isso. Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Como também nos elegeu nele, veja bem, a eleição aqui não é uma eleição individual, eleição individualmente de pessoas. Eleição aqui é a eleição no sentido de povo, a igreja. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Portanto, a igreja, ela não é um remendo, a igreja não é um improviso de Deus, nem um remendo na história da salvação. Ela é projetada, ela foi projetada e planejada, e ela é a eleita de Deus.
Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. A igreja, agora, ela proclama, através da igreja, o reino de Deus, ele é conhecido na terra. A igreja tem agora a missão de fazer conhecido o plano, o projeto de salvação para a humanidade. Portanto, a igreja, ela foi outorgada à igreja esta missão de fazer com que o plano de salvação, o projeto de salvação para a humanidade seja conhecido de todos os que habitam na terra. Agora vamos então ao terceiro subtópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. A igreja realiza as obras do reino mediante o quê? A proclamação do evangelho de poder que lhe foi confiado, outorgado por Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E a igreja foi outorgado, foi dada esta missão de pregar o reino de Deus. O reino de Deus é a importante missão da igreja, a pregação do reino de Deus. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, Paulo pregava o reino de Deus. Os novos na fé, ou seja, os novos convertidos, eram conscientizados acerca da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança de Deus. É a mensagem feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Nós temos essa incumbência de pregar o evangelho, de pregar a mensagem do reino, que é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando nós temos uma visão de reino, nós queremos pregar a palavra, anunciar Jesus, dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Quando nós temos visão de reino, a vaidade já não existe mais. Nós não estamos pensando apenas em algo que possa aparecer, em algo que possa ser exteriormente falando. Não. Nós, quando temos visão de reino, nós fazemos para o reino, fazemos para Deus, não fazemos para homens, não fazemos para instituições, fazemos para Deus. Esta é a visão de reino. E a visão de reino é pregar o evangelho a toda criatura, pregar a palavra de Deus. Devemos proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Vamos ler isso? Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Precisamos então cumprir com a nossa missão. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Dizer que Jesus voltará para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e dizer que todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor farão parte deste povo que já vive aqui, na esfera presente, na dimensão presente, o reino de Deus, mas que também viverá na esfera futura, juntamente com Cristo, o reino de Deus nas mansões celestiais. Deus abençoe os irmãos.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.